apagando a luz, elevando os nossos pensamentos em Jesus, o nosso amado Mestre, Divino Mestre Senhor, Senhor das nossas vidas, que nos ampara, nos inspira os melhores pensamentos, proporcionando-nos, através do esclarecimento, as nossas mudanças, as nossas transformações, prosseguindo nos seus ensinamentos, encontrando o caminho da paz, do amor, da felicidade e da benevolência. Agradecido por esse momento, nós elevamos o nosso pensamento e dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos sempre procurando as casas espíritas, mas também nós procuramos as casas espíritas ao mesmo tempo que nós procuramos os inúmeros caminhos que a vida nos oferece e nos proporciona. Mas ainda inconsciente das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, nós ainda nos sentimos extremamente envolvidos pelas nossas necessidades e às vezes nós, na busca de construirmos um império ou um patrimônio imobiliário, nós nos esquecemos que a vida é muito curta para nós. Porque antigamente vivíamos menos ainda. E mesmo hoje, tendo duplicado o período da nossa existência física, se nós fizermos uma comparação daquilo que nós vivemos no momento em que nós nos encontramos desencarnados, ou, digamos, como espíritos errantes, nós percebemos que a vida no mundo físico é extremamente curta. E no período da nossa vida útil de trabalho, nós esquecemos que um dia nós deveremos nos desencarnarmos, deixarmos a matéria física e vivermos no mundo espiritual, que é verdadeiramente a casa do espírito, porque o mundo físico não é a casa do espírito. A casa do espírito é o mundo invisível, é o mundo espiritual. Nós nos esquecemos e nos encontramos aqui num período extremamente curto. Ou seja, a nossa vida aqui é temporária. Se ela verdadeiramente é temporária, por que nós deveríamos ter uma ocupação exagerada, demasiada? Nos envolvermos numa infinidade de dificuldades, sabendo que tudo isso que tem aqui vai desaparecer, vai apagar. E nós então arrumamos inúmeras desculpas. Ora, eu preciso deixar isso para meus filhos, eu preciso deixar aquilo para meus filhos, talvez meus netos vão construir alguma coisa do momento em que deixei este princípio, eles darão prosseguimento. Essas são as desculpas que nós apresentamos sempre quando nós estamos trabalhando com muita usura, num período de mais de 10 horas por dia de trabalho. Então nós dizemos: puxa vida, o meu trabalho me consome, todo o tanto que eu trabalho parece que eu deveria trabalhar mais tempo. É verdade. Mas se nós pensássemos que
um salário a mais para uma determinada pessoa, naquele auxílio, poderia nos poupar de trabalharmos exageradamente, colocando em risco a nossa saúde, a nossa integridade física. Ora, nós compreendemos que para cada questão que envolve a nossa vida, nós já temos uma resposta previamente elaborada para respondermos quando as perguntas nos chegam. E deixamos assim de nos envolvermos com os problemas dos nossos semelhantes. É bem verdade que a vida do fulano, do Beltrano não me interessa. Eles deverão responder por aquilo que fazem. Isso também é verdade. Mas, desta forma, desta maneira, não estaríamos totalmente desligados e isolados dos problemas que envolvem, às vezes, os nossos semelhantes. É bem verdade que nós não queremos oferecermos uma opinião quanto ao modus vivendi de cada pessoa. Mas também não temos a necessidade de nos encontrarmos 100% alheio às dificuldades daqueles que nos rodeiam. Se os nossos sentimentos adequados à doutrina espírita, nós perceberemos que as dificuldades dos nossos semelhantes, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, nos atingem. E quando somos atingidos por essas dificuldades, nós nos compadecemos das dificuldades dessas pessoas. Nós nos apiedamos dessas pessoas. Por esses motivos, não deveremos carregar conosco as respostas previamente elaboradas para que, debate pronto, nós respondamos perante não as pessoas, mas perante a nossa consciência. Se eu percebo que a vida física dificilmente passa dos 80, embora eu tenha certeza que todos nós conhecemos pessoas com mais de 85, mas são sorteadas essas pessoas que viverão mais de 85 anos. A nossa média ainda não é essa. Mas mesmo que nós tivéssemos uma energia, uma saúde diferenciada para que chegássemos até os 90, nada justificaria nós observarmos determinados irmãos numa dificuldade exagerada, sem que os nossos corações, os nossos sentimentos não mudassem, mesmo que por um pouco, perante todas essas dificuldades. E nós compreendemos que quando isso acontece, a piedade, um sentimento extremamente nobre e fraterno, permite-nos sensibilizarmos-nos com as dificuldades que os nossos irmãos se encontram. E, consequentemente, com as orientações que a doutrina espírita nos oferece e nos ensina, para que tenhamos em nós um aprimoramento constante e permanente deste sentimento de benevolência e de piedade, nós nos sentimos, de maneira direta ou indireta, tocados por este sentimento de solidariedade, de fraternidade, de piedade, observando que alguém bem próximo de nós se encontra numa dificuldade tão grande e que nós não nos sentimos sensibilizados por aquela dificuldade pelo qual passa ao nosso irmão. Alguém nos diz: eu não me intrometo na vida alheia de ninguém. E também não é esse o objetivo, que nós nos intrometamos
na vida de quem quer que seja, oferecendo uma opinião que nós imaginamos que, se nos encontrássemos naquela situação, nós nos portaríamos de tal maneira. Não é isso que nós queremos. Mas é compreendendo que às vezes essas pessoas, mesmo sendo pessoas bem próximas de nós, e que se encontram em uma determinada dificuldade, não é para opinarmos, não é para darmos uma opinião, mas sim para auxiliarmos. Não é também na condição de nos encontrarmos indiferentes, mas sim compreendendo que os erros e os acertos é que verdadeiramente forma o conhecimento num grau de experiências que todos nós teremos um dia. E ao mesmo tempo que nós buscamos freneticamente o zelo pelo nome da nossa família, na expectativa de darmos continuidade ao seu império material, nós encontramos ainda mais e mais justificativa, porque se hoje alguém aqui é Silva, amanhã pode ser ter um nome, uma nova experiência de uma pessoa que já tem uma fortuna milenária. Ao mesmo tempo que pode acontecer ao contrário, que hoje uma pessoa extremamente poderosa, materialmente falando, venha a reencarnar num momento de extrema dificuldade na próxima encarnação. Principalmente se não houver nessa pessoa o sentido da responsabilidade que o recurso financeiro proporciona às pessoas. Ora, evidentemente que, digamos, uma pessoa que sai de um trabalho numa sexta-feira, que retorna ao seu lar no domingo à noite, numa segunda-feira de manhã, e que passa a noite de sexta, de sábado e de domingo esbanjando uma fortuna, danificando a sua saúde com uso de substância proibida, no alcoolismo ou no tabagismo, ou com outros hábitos, com outros vícios, nós compreendemos que o comprometimento que o recurso financeiro lhe proporciona para fazer o bem, para que ele próprio possa preservar a sua saúde, nós compreendemos que o objetivo daqueles recursos estão sendo desviados ou estão sendo destinados a finalidades mais baixas. Porque vejamos, uma pessoa extremamente inteligente, digamos um gênio, com QI muito alto, ele não tem responsabilidade perante a humanidade de desenvolver produtos que beneficiem o progresso da humanidade, que proporciona a essa humanidade um conforto através do descobrimento das suas invenções, tal qual fizeram Santos Dumont, tal qual fizeram Thomas Edison e tal qual fizeram Nikola Tesla, no desenvolvimento de utensílios e equipamentos para que pudesse trazer à humanidade essas descobertas? Evidentemente que sim. E muitos deles não morreram na abastança que os recursos materiais podem proporcionar. Muitos deles morreram no anonimato, mas cumpriram com aquilo que a sua inteligência naquela vida física proporcionou, descobrindo utensílio, fazendo invenções para proporcionar à humanidade mais conforto, mais comodidade. Então, nos navios à vela, quando houve o descobrimento das Américas, em inúmeras circunstâncias, os navios ficavam parados por 2, 3 semanas em alto mar, nas regiões de calmarias. É bem verdade que alguns portugueses inteligentes desceram para empurrar aquele navio. Alguns sabiam nadar e outros morreram afogados.
mas que de uma certa forma, a brincadeira à parte, mas de uma certa forma vieram trazer ao novo mundo uma nova colonização para que a humanidade pudesse, a partir daqui, tomar um novo mundo. E nós compreendemos que a espiritualidade esteve presente em todos os momentos, inspirando os grandes navegadores, para que pudessem desenvolverem embarcações mais seguras, mais velozes, para que pudesse fazer esse trajeto da Europa até as Américas no menor espaço de tempo possível, dentro daquilo que as condições técnicas, científicas proporcionaram naquela época. Como se não bastasse, 300, 400 anos depois, Santos Dumont, com o avião, proporcionou com que essa distância, embora sendo a mesma, pudesse ser percorrida no menor espaço de tempo através da aviação. E logo em seguida, Charles Lindbergh proporcionou a travessia do Atlântico através da aviação sem escalas, proporcionando à humanidade realizar um progresso num curto espaço de tempo e, consequentemente, um intercâmbio entre esses povos. Assim, oferecendo esses pequenos exemplos, nós compreendemos que as pessoas que tiveram a felicidade de conquistarem os bens materiais com um trabalho honesto, com o suor do teu rosto, numa luta diária mais arrojada, também teve a felicidade de angariarem recursos mais rapidamente que outras pessoas. Para isso eles usaram a sua inteligência. Para isso eles utilizaram os seus objetivos, tinham previamente traçado as suas metas, os seus objetivos, para alcançarem em um curto espaço de tempo alguns recursos financeiros que são considerados avantajados. Foram mais inteligentes, trabalharam mais, foram mais perspicazes do que outros. Então nós perguntamos, por que não são todas as pessoas ricas? Por que não são todas as pessoas inteligentes? Ora, porque alguém, de uma maneira mais amadurecida e mais comprometida, se dedica a algumas atividades de corpo e alma. Outros, incansavelmente, estudam dia e noite na expectativa de fazer uma nova descoberta ou de atingir os seus objetivos, como entrar numa universidade pública no Brasil ou de uma universidade privada na América do Norte, com os seus próprios recursos materiais, pagando as suas escolas, como nós temos inúmeros fatos, inúmeros exemplos. E desta forma, é justo que eles possuam um pouco mais do que aqueles que diziam assim. Uma pequenina história. Estava um baiano deitado numa esteira e ele pergunta para sua mãe: Mãe, existe remédio contra a mordedura de tartaruga? Sei não, filho. Por quê? É porque estou vendo uma vindo em minha direção. Ou seja, o seu ânimo é tão pouco que ele não conseguia se levantar para sair da tartaruga para que não fosse ofendido por ela. Então, como que uma pessoa que pensa, não é nenhuma ofensa a ninguém, é apenas uma pequenina história. Então, como é que uma pessoa que não tem uma dedicação ao trabalho, que não fez tudo para que a sua inteligência fosse desenvolvida durante um período,
para que ele pudesse colocar em prática a sua inteligência, a sua capacidade de trabalho e os seus objetivos previamente planejados por ele. Evidentemente que essa pessoa mais trabalhadora, mais dedicada e mais inteligente, vai angariar um recurso mais rápido do que os outros. Porque ele tem determinação, tem planejamento, tem inteligência e dedicação ao trabalho. Mas isso não justifica, de maneira alguma, que ele seja totalmente indiferente às necessidades alheias de quem tem mais necessidades, de quem necessita daqueles recursos. Mesmo ele sendo muito inteligente, se não houver a mão da providência divina para que ele consiga amealhar esses recursos, consequentemente, ele não conseguirá. Porque, evidentemente, se não for através da benevolência divina, da providência divina, por mais que seja enorme o seu esforço, ainda é pequeno perante aquilo que as forças celestiais podem proporcionar-lhes para amealhar ou angariar esses recursos. Porque se Deus não permite, nada acontece. Então, precisamos compreendermos que somente a providência divina proporciona a cada um de nós uma facilidade a mais do que outros. E se a providência divina colocou sob a nossa tutela alguns recursos materiais de maneira diferenciada, é para que nós tenhamos condições e inteligência para administrá-lo bem. Não somente em proveito nosso, mas também em proveito daqueles que não tiveram a capacidade da inteligência, de obstinação ao trabalho, de dedicação ao trabalho, para angariar esses recursos. E o Pai Celestial, compreendendo as vozes do nosso coração, permite-nos conquistarmos esses recursos para proporcionarmos àqueles que não conseguem uma melhor qualidade de vida, proporcionar-lhes uma condição que não lhe falte esperança de dias melhores, compreendendo que neste universo todo existe alguém que, tal qual ele, na condição de filho de Deus, espera e tem esperança de que não lhe faltarão ou não lhe faltarás a mão amiga, a mão fraterna, a mão benevolente. E nós, hoje, através da doutrina espírita, compreendendo que essa nossa vida no mundo físico é extremamente curta, nós compreendemos que não temos necessidade de construirmos um grande império como os faraós o fizeram, como os maias e os incas o fizeram, como os espanhóis e os ingleses o fizeram, como os italianos o fizeram. E hoje nós compreendemos que essas nações são nações pobres hoje. É porque tudo aquilo que eles possuíam certamente foram retirados dos outros povos à força, sob a ponta das baionetas, sobre o armistício dos canhões e dos fuzis, tirando daqueles povos os recursos que se encontravam sob o seu controle, mas que não era por eles extremamente explorado, para que eles se colocassem numa condição da extremidade do recurso material, daquele que o possui e aquele que não o possui. Então, quando os judeus chegaram até Jesus, eles perguntam: Senhor, é lícito pagarmos impostos a César ou não? O César está ali, mas ele não está escutando, ele não sabe se é lícito. E ele, compreendendo a malícia
pelo qual lhe fora feita a pergunta, porque muitos daqueles que eles se encontravam sabiam que havia uma falange, um grupo guerrilheiro que de forma alguma aceitava pagar aqueles impostos a Roma. E se Jesus dissesse que não era lícito, consequentemente, ele estaria se posicionando contra os romanos que tinham domínio daquela região